Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Pode ir para frente. Então, eles estavam reunidos. Você vê aqui que tem um problema, a igreja tem um problema. Eles tomavam a ceia sempre, mas o Paulo está falando, vocês se reúnem, mas vocês não estão tomando a ceia. E não é que eles não estavam comendo pão, tomando o vinho. Não é isso. Porque eles faziam isso. Tá certo? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. A ceia não era do jeito que é hoje, né? Só um pedaço de pão, controle. Um pedaço de pão e o vinho, né? Ou o suco da uva. Então tinha ali várias coisas, né? Tinham vários elementos que eles usavam. Mas o principal sempre na refeição deles era o pão e o vinho. Fazia parte, é igual arroz e feijão para a gente, né? É isso aí mesmo. Obrigado, Gui. E aí, então eles tinham toda essa comida. E uns chegavam na frente, e antes de que os outros irmãos chegassem, eles começavam já a se servir, né? Começavam a comer. Então tinha gente que comia muito, e quando chegavam os outros, já não tinha quase comida, ou às vezes nem tinha comida. Então, ele fala assim, ó, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? Não dá o devido valor à igreja. E envergonhais os que nada têm, os irmãos mais pobrezinhos, né? Ficavam ali, às vezes, envergonhados. Que vos direi? Vou louvar vocês? Vou elogiar vocês? Nisto, certamente não vos louvo. A palavra louvo é elogio, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então ele falou, ó, o que eu recebi, a ceia, eu recebi do Senhor, né? E eu vos entrego isso também. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Isso aqui é importante. Olha só, volta lá um pouquinho, né? Tendo dado graças, partiu o pão e disse, ó, isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória, pensando, né? Refletindo em Jesus. Vai lá. Porque, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, ó, em memória, de novo, em memória, pensando de mim. Vai lá. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até quando, irmãos? Até que Ele venha. Então está falando de um futuro, está falando que a gente tem que anunciar a morte do Senhor quando a gente toma a ceia, até o dia da volta dEle, né? Vamos lá. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pode ir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como que a gente se examina? A gente tem que olhar para dentro de nós. Amém? A gente tem que olhar, examinar a nossa vida. E aí tem algumas pessoas que examinam a vida, aí eles falam, poxa vida, eu não estou apto para comer o pão e beber o cálice. Fala, poxa, eu tive um problema com a minha esposa,
O outro pensa assim, eu acabei falando um palavrão, alguma coisa assim, entendeu? Então ele fica naquela, poxa, não posso tomar. Mas olha que a Bíblia fala. Depois que o homem se examina a si mesmo, e aí ele fala, e assim coma do pão e beba do cálice. Então quem é batizado, você não tem opção de não tomar a ceia. A opção é você tomar a ceia. Tá legal? É a única opção que você tem. Mas você tem que se examinar, você tem que olhar para dentro de você. Vamos lá. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pode ir. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Quer dizer, você não julga você mesmo. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então você olha para você mesmo, come do pão e come do cálice, porque tem muita gente que, alguns estão fracos, dormem, fracos, doentes, dormem, e aí os irmãos então precisam tomar a ceia do Senhor. Então tome a ceia do Senhor. Mas se nós julgamos a nós mesmos, nós não somos julgados. Você olha para você, você fala assim, eu sou um cara legal. Vira para o seu irmão e fala assim, eu sou gente fina. Não é assim que você pensa? Você pensa assim, não, mas eu faço tudo certinho. Você pensa assim, eu sou um bom marido. Você pensa, eu sou uma boa esposa. Nossa, você deve pensar assim, a esposa deve pensar, eu sou tremenda. Mas, aí que acontece? Os irmãos, eles olham para dentro de si, vê, se arrepende, e sempre que a gente se arrepende, a gente quer mudar de vida. Então é sempre a ceia, é uma chance para a gente mudar a nossa vida. Então a ceia tinha a ver com essa transformação, com essa mudança. Volta no versículo 32 para mim. Mas quando julgados, nós somos julgados por quê? Pela palavra. Você ouve a palavra e você... Pela palavra, a palavra, ela confronta você, ela confronta a minha vida. E aí eu olho para aquilo ali e aí eu quero mudar. Eu falo, poxa, eu não posso ser do jeito que eu estou sendo. Eu estou indo contra a palavra de Deus. Tá certo? Estou indo contra a palavra. Eu preciso, então, me ajustar à palavra. Já nós vamos voltar nisso aí. Quando julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor. E para que Ele disciplina a gente? Disciplina aqui é correção, é ensino. Ele disciplina para quê? Para não sermos condenados com o mundo, que é o dia da vinda dele. Vai lá, pode ir à frente. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Então ele está escrevendo uma carta falando, mas um dia eu vou aí, e aí eu vou falar outras coisas para vocês. Mas por enquanto fica isso aqui. Tá bom? Então a gente leu aí do capítulo 11, versículo 20 até o versículo 34. Tá certo? Então nós vemos aí a igreja com um problema. Um problema que os irmãos, então, eles comiam pão, tomavam suco de uva, e eles pensavam que estavam tomando a ceia. Isso que é interessante, porque às vezes a gente está errado, e a gente não sabe que está errado.
Às vezes a gente está fazendo a coisa errada e acha que está certo. Então ele fala, olha, no versículo 20: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia que vocês tomam. Então a primeira coisa que a gente vê é que a gente pode estar junto, a gente pode estar reunido, né? Qual a diferença, por exemplo, entre a gente e um campo de futebol cheio de gente lá? Né? Aí você vê as torcidas, você vê qual a nossa diferença da gente aqui para um show. Um show tem lá um lugar mais alto, que eles chamam de palco, aqui a gente chama de púlpito, né? Lá tem muita gente, tem os artistas que vão se apresentar, vão mostrar a sua arte, né? Qual que é a nossa diferença? Oi? A intenção. Nós precisamos de ter a intenção correta no coração. Nós precisamos realmente prestar um culto ao Senhor. Hoje de manhã eu estava falando com a minha filha e ela foi hoje e com o esposo dela numa igreja, né, numa cidade lá de Portugal, não sei qual cidade que é, e ela vendo o culto, ela falou: poxa vida, pai, parece um show isso aqui não é uma igreja. Diz que quando eles chegaram, né, eles estavam ainda na porta, muita gente, e o pastor chegou num carrão bem grandão, e quando o pastor chegou, juntou um monte de segurança em volta dele, para poder o pastor entrar. Juntou um monte de segurança em volta, um monte de gente assim em volta assim, o pastor entrar, né? E aí, diz que quando ele estava entrando, algumas pessoas falavam: ó, o pai chegou, o pai chegou. Tá, a gente tem que tomar cuidado, às vezes a gente tem esse costume, né, de chamar os outros de pai. A Bíblia fala: não chameis ninguém de pai. Mas não é que você não deve chamar, seu pai é seu pai, ele deve ser chamado de pai. Mas quem não é seu pai, não é seu pai. E às vezes a gente fica com esse papo de pai espiritual, então a gente tem que tomar cuidado com essas nomenclaturas, o jeito que a gente trata uns aos outros, porque a gente começa a tirar o lugar de Deus. A gente se reúne, mas não é Deus que nós estamos celebrando. Às vezes nós estamos celebrando homens. A gente não pode vir na igreja porque o louvor é legal. E não pode chegar também depois do louvor porque o louvor é ruim. Né? Porque a música é ruim. Não, a gente vai se reunir para a gente celebrar Deus. Não é verdade? Então, às vezes, nós estamos preocupados em tanta coisa, em fazer tantas coisas, mas será que isso, a nossa intenção, a intenção do nosso coração está correta? Realmente aquilo ali é para o Senhor? Ou será que nós estamos fazendo alguma coisa para a gente? Ou será que a gente está fazendo assim? Então a gente pode estar num culto, às vezes também, podemos estar numa reunião, pode estar cheio da presença de Deus, e alguns irmãos podem estar cheios de Deus, e outros irmãos podem estar vazios. Outros irmãos podem estar secos, outros estão encharcados pela presença de Deus, pela abundância de Deus. Então a mesma coisa acontece com a ceia. Pode alguém tomar a ceia e pensar: pô, estou tomando a ceia, eu vou ficar melhor. Alguém pode tomar a ceia e ficar pior. É o que Paulo está dizendo aqui. Como você viu. Nós lemos o texto, fomos acompanhando ali, pedacinho por pedacinho. Então pode alguém tomar a ceia e ao invés de melhorar, o cara sai pior. Ele não está tomando a ceia, porque a intenção do coração dele não está correta. É igual, às vezes, tem pessoas que às vezes valorizam demais a oração. Então, eles acham assim, o mais importante é a gente orar.
Mais importante é a gente orar. E aí as pessoas oram, igrejas oram bastante, mas deixam a palavra de lado. Deixam a palavra de lado. Acho que a palavra não é tão importante, que o mais importante é a oração. E aí aqueles irmãos ali, eles vão se tornando de um jeito, vão se tornando fanáticos, vão se tornando gente que não tem ensino nenhum da palavra. Às vezes começam a orar, às vezes até meio como blasfêmia diante do Senhor. Por quê? Porque só estão buscando um lado. Aí outro pega e fala, não, o importante é a palavra. Ele pega com a palavra, né? Tem muito conteúdo, muita coisa, mas não tem unção de Deus. Então um dia perguntaram para um teólogo assim, professor, qual que é a coisa mais importante? É a oração ou a palavra? Aí ele pegou e falou assim, vou responder você com uma pergunta. O que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? O que é mais importante, irmãos? As duas. Porque se ele não tiver se tiver só com uma, ele vai voar? Não vai voar. A mesma coisa a igreja. Ela não pode ficar fixada somente na oração e falar que é a oração que é a importância, e a palavra não é tão importante assim, porque Deus vai revelar as coisas para a gente, e a gente acha que revelação é mais importante, mas esquecemos da revelação da palavra. Então a palavra também é importante, e nós precisamos de dosar essas duas na nossa vida. Então você, como crente, você precisa da oração, você precisa de ser uma pessoa de oração, né? Mas você também precisa de ser um crente da palavra, de querer aprender a palavra, de ler a palavra, mesmo que você não entenda a palavra, ainda assim leia a palavra, procure pensar, meditar na palavra, tá certo? Estudar a palavra. Então, a mesma coisa também a ceia. Se tem duas coisas que as igrejas evangélicas elas concordam, é que nós precisamos do batismo e da ceia, que foi ensinado por Jesus. Então Jesus, até o próprio Jesus se batizou, então é importante o batismo, mas também é importante a ceia. E aí eu quero mostrar para você hoje, então, que nessa palavra do apóstolo Paulo, a gente vai encontrar 4 formas que a gente tem que olhar para poder tomar a ceia de verdade. Porque ele fala, vocês não estão tomando a ceia. E aí, por que não está tomando a ceia? Vamos mostrar então 4 olhares. E o primeiro, que a gente focou com você, foi que o apóstolo Paulo disse assim 2 vezes. Ele falou assim, que a gente deve tomar em memória. Então, tomar a ceia em memória. Em memória de quem? De Jesus. Em memória do sacrifício de Jesus. Então, a primeira coisa, quando a gente vai tomar a ceia, a gente deve tomar a ceia pensando em Jesus. Pensando no sacrifício que ele fez. Você já pensou lá na cruz do Calvário? Nós temos nós podemos criar uma imagem a respeito disso. Na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, nós podemos criar essa imagem. É impressionante ali como Jesus, ele quer, a gente quer esquecer coisas ruins. A gente quer esquecer a morte. Mas Jesus fala, não esquece. Quando vocês forem tomar, toma em memória de mim. Lembra da minha morte. Lembra da minha morte. Lembra os detalhes, da morte de Jesus. Porque a vida de Jesus é importante, mas se Jesus viesse e só vivesse a vida e morresse uma morte normal como existe
aqui na terra, né? Desse um infarto lá no coração, uma doença, e de repente Jesus morria. Ele ia salvar a gente? Não. Para ele salvar a gente, ele tinha que morrer na cruz. Ele tinha que morrer na cruz. Ele tinha que morrer como um sacrifício, né? Representando lá o Antigo Testamento, aquele cordeiro que foi morto no dia da libertação do povo do Egito. Então Jesus tinha que morrer, tanto que quando ele vai ser batizado, né? O João ele fala, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o Cordeiro de Deus aí, ele aponta para Jesus. Ele fala que Jesus é o Cordeiro de Deus e que ele ia tirar o pecado do mundo. Então não foi a vida de Jesus que salvou a gente. A vida de Jesus somente não iria salvar a gente. Ele precisava morrer na cruz. Então a morte de Jesus que salva. É a morte de Jesus que faz a nossa religação com Deus. Porque o homem tinha se desligado de Deus, agora ele se religa a Deus. Então a gente se lembrar de como Jesus morreu, como ele sofreu, né? O quanto ele nos amou, o quanto nós somos perdoados. É importante a gente lembrar disso na hora da ceia. É importante a gente, na hora do momento que nós vamos tomar a ceia, a gente pensar, poxa vida, Jesus morreu por mim. Era para mim aquela cruz. Era para eu morrer. Mas Jesus veio e se entregou por mim. Morreu na cruz do Calvário por causa dos meus pecados. Foram os meus pecados que levaram Jesus para a cruz. A gente gosta muito, né, de falar assim, ó, né, olhar e ver o pecado do outro e achar que o outro tem pecado que a gente não tem, que a gente é melhor que o outro. Mas a gente tem que olhar para Jesus e falar, olha, ele morreu foi pelos meus pecados, foi por aquilo que eu cometi. Os meus pecados levaram Jesus para a cruz. Isso deve constranger o meu coração, né? Eu devo pensar assim, quanto eu fui perdoado. Por exemplo, tem gente que tem dificuldade de perdoar. Ele não consegue perdoar as pessoas. Fica pensando, pô, mas essa pessoa fez isso aqui para mim. Como que eu vou perdoar essa pessoa? Você quer ver uma coisa fácil para te ajudar a perdoar? É só você parar, toda vez que você tiver que perdoar, você para e pensa assim, poxa vida, eu fiz tanta coisa errada e Jesus me perdoou. Essa pessoa aqui, ela fez algo contra a minha vida, mas eu vou perdoar ela como Jesus me perdoou. Porque se Jesus teve misericórdia de mim, eu vou ter também misericórdia dessa pessoa. Então lembrar o quanto você foi amado, quanto você foi perdoado. No entanto, irmãos, a memória, ela não é apenas uma lembrança de fatos históricos, não é caminhar ao redor de um monumento, né? Memória é a gente ter comunhão com Cristo pela fé. Memória é a gente se identificar com Jesus, é a gente ter comunhão com Ele. Lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 4 e 5, a Bíblia diz assim, olha, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Então, o batismo, quando a pessoa se batiza, o que ela está simbolizando? Que ela está morrendo para o mundo, né? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, como Cristo foi ressuscitado, ao terceiro dia Ele ressuscitou, assim também andemos nós em novidade de vida.
Jesus, olha só, Jesus morreu, no terceiro dia ele ressuscita, e agora, você vê o corpo dele, é um corpo diferente. Tem as marcas continuam lá, as marcas da cruz continuam, né? Aqueles furos continuavam na mão de Jesus, dos pregos, mas Jesus passava uma parede dessa aqui. Ele tinha um novo corpo. Então a Bíblia fala para a gente andar em novidade de vida. Depois que a gente se batiza, a gente deve procurar viver uma nova vida. Esses irmãos aqui foram batizados, mas eles não estão mudando. Eles estão piorando, eles não estão tomando a ceia, eles estão ficando fraco, doente e dormindo. Aí ele fala, olha, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então não existe ressurreição sem morte. Quando a gente precisa de batizar e mudar de vida. Amém, irmãos? E às vezes para mudar de vida você vai se esforçar também. Porque você vai ter um monte de coisa para você ser transformado, como eu tenho um monte de coisa na minha vida para ser transformado. Mas eu preciso então olhar, ver o que é que está precisando melhorar e vou mudar. Amém? Então tome a ceia do Senhor. A primeira coisa então é tomar a ceia do Senhor, lembrando da morte do Senhor, lembrando daquilo que Ele fez, em memória do Senhor. Aí a gente viu um outro trechinho da carta do apóstolo Paulo, dizendo que era para a gente tomar em memória do Senhor, até quando, irmãos? Até que Ele venha. Então é um outro olhar que a gente tem que ter, quando a gente toma a ceia, é a gente lembrar da esperança que a gente tem, da gente olhar para o futuro, da gente saber, está difícil a vida? Pode estar difícil a vida. Mas a gente tem que ter um olhar de esperança, não só para a nossa vida melhorar aqui na terra. Porque pode ser que a nossa vida não melhore totalmente aqui na terra. E com certeza não vai melhorar como vai melhorar um dia quando a gente estiver com o Senhor. Então a gente deve viver, quando a gente toma a ceia, a gente deve viver aquele dia como se fosse o último dia da nossa vida. Se você fosse viver o último dia da sua vida, o que você faria? Você não ia fazer as coisas mais importantes? Por exemplo, se você tinha um problema com alguém e você sabia, poxa, vou morrer hoje. Você ia ligar para aquela pessoa e falar, olha, você me perdoa, quero me consertar com você. Né? Se você é marido, soubesse, hoje é o meu último dia, hoje eu vou morrer, você ia pensar, poxa, eu preciso de deixar alguma coisa ajeitada para minha esposa, porque ela vai ficar aí. Né? Você ia olhar, você ia, pô, eu preciso corrigir, eu preciso ajustar tudo isso. Então a gente deve ver no dia da ceia como se fosse sempre o último dia. Agora, aqui na igreja a gente tem a ceia que é todo segundo domingo, né, do mês. E os irmãos lá, eles tomavam a ceia quase todo dia, os irmãos da igreja primitiva. Não era só de vez em quando, né? Às vezes uma vez na semana, 2 vezes na semana, eles estavam tomando a ceia. Então ele fala assim, olha, até que Ele venha, até o dia que a gente for arrebatado. Quando você for tomar a ceia, então, tem gente que gosta de ficar pensando nas lutas, né? Puxa, mas essa semana foi tão difícil, ele fica depressivo, fica mal. O Paulo está dizendo assim, ó, lembre que um dia, até que Ele venha, um dia, Ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Você já pensou, gente? Jesus foi preparar um lugar para nós.
Jesus foi preparar um lugar. Está escrito lá em João capítulo 14, que Ele foi preparar para a gente um lugar, para que onde Ele estiver, nós estejamos com Ele. Um dia você vai estar com Jesus. Fala para o seu irmão, um dia você vai estar com Jesus, irmão. Você já pensou quando você encontrar com Jesus, você poder pegar nas mãos de Jesus, poder dar um abraço em Jesus, um abraço pessoal, ali ó, você e Jesus. Você sabe quando Jesus ele veio, ele fez aqui a obra dele na terra, e quando ele toma a última ceia com os discípulos, ele fala para os discípulos, olha, a partir de agora, eu não vou mais tomar a ceia. Porque para o lugar que eu vou ficar lá, vou preparar lugar para vocês. Mas ó, quando a gente se encontrar de novo, eu vou tomar a ceia. Por que ele fala isso? Porque o importante não era o pão e o vinho, mas era a presença dos discípulos com ele. Então já já nós vamos falar disso. Mas um dia Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Está lá em Apocalipse, né? Hoje ainda nós não somos tudo aquilo que nós devemos ser. Mas um dia nós vamos ser semelhante a Jesus. Você vai ter um corpo como o de Jesus. O seu corpo vai ser transformado. No arrebatamento, quando Jesus vier nas nuvens, que ele arrebatar a igreja, vai ser assim, ó, um monte de gente vai sumir da terra. Aquelas pessoas que lutaram para ser crentes de verdade, né? Crentes vencedores. Então eles vão subir, pá. De repente, num abrir e fechar de olhos, a Bíblia fala, você vai ser arrebatado, vai subir com Jesus, aqueles que aceitaram Jesus. Aqueles que não aceitaram vão ficar. Vão ficar, vai ter... E não sei se você vai ter uma outra chance. Já quero dizer para você. A gente precisa de buscar a primeira. Né? Mas Jesus depois vai vir para reinar na terra. Tá bom? Mas hoje ainda não é. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, a gente está lendo o apóstolo João, né, as epístolas de João, lá no capítulo 3, versículo 2, a gente já leu, ó, hoje ainda não somos tudo que devemos ser, mas quando o vermos, seremos semelhantes a Ele. Nós vamos ser semelhantes a Jesus. Amém? 1 João, capítulo 3, verso 2. Né? Nós vamos ser semelhantes a Jesus. Ainda a gente não é. Mas um dia nós vamos ser. Você vai ter o corpo como o corpo de Jesus. Então, primeira coisa então na ceia, eu preciso lembrar da morte de Jesus. Lembrar o que Jesus fez por mim. Aí eu começo também a refletir, poxa, tão pecador, tão mal, Jesus morreu por mim. Eu não posso ficar cometendo as mesmas coisas. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer valer esse sacrifício, né? A segunda coisa é então, primeiro, eu relembro de Jesus, qual que é a segunda que eu falei? Ter esperança no futuro, né? A esperança da vinda de Jesus. E a terceira coisa, aí o apóstolo Paulo fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque se você julgasse a si mesmo, você não seria condenado por você. Você nem ia condenar você. Nossa, eu vou me condenar porque eu sou. Não, você fala, pelo amor de Deus, não me condena não. Né? Então a gente deve olhar para dentro. Fala assim, terceiro ponto, eu preciso olhar para dentro de mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, depois que você ouve a palavra de Deus, se você tem sido uma pessoa orgulhosa, você se arrepende do seu orgulho. Fala, Senhor, eu quero ter humildade.
Se você é uma pessoa que tem se metido em fofoca, você fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me transforma. Eu não quero mais ficar usando a minha boca para ficar falando mal dos outros. Não quero mais. Eu quero mudar, eu quero ser transformado. Se você mentia, não minta mais. Anda em novidade de vida. Se você pensa só em você mesmo, se você só olha para você, você é o centro das atenções, você quer ser o centro de tudo. Isso é egoísmo. Examine-se então, de acordo com a pregação da palavra. Porque se você for de acordo com os seus pensamentos, você vai falar assim: pô, mas eu não sou tão mal assim. Eu sou até bom. Eu mereço ser salvo. Ninguém merece ser salvo. Teve um camarada, George Miller, ele foi um grande pregador da palavra. Depois que ele converteu, ele mudou de vida. Ele era um cachaceiro. Ele saiu daquela vida ali, ele se converteu num grupo, como a gente chama de célula. E foi num grupo assim que ele acabou se convertendo, sentiu o chamado de Deus, morava na Alemanha, foi para a Inglaterra, sem dinheiro no bolso. Ele só tinha o dinheiro da passagem, foi para a Inglaterra, porque Deus chamou ele para ir para lá. E quando ele chegou lá, ele começou a trabalhar e fazer a igreja do Senhor, e depois ele começou a fazer orfanatos. E ele foi trabalhando com aquelas crianças, e ele enviou várias daquelas crianças, se tornaram missionários igual ele. E foram para várias partes do mundo levar a palavra de Deus. Porque viram na vida de George Miller um homem de Deus. Aquelas crianças, muitos milagres. Se você qualquer dia puder ver um livro do George Miller, leia, é muito bom. Você vai ver muito testemunho, muita coisa. Ele era muito dedicado à oração, mas muito dedicado à palavra de Deus também. E ele foi para lá e fez isso. Um dia ele olhou para ele, e um dia um repórter chega e olha e pergunta para ele assim: Senhor George Miller, na entrevista, pergunta para ele assim: o senhor tem sido um homem tão bom, tem ajudado tantas crianças, muitas crianças têm sido ajudadas pelo Senhor. Isso é uma obra muito boa, uma grande obra. O senhor merece o céu? Perguntou para ele. Ele disse: eu mereço o inferno. Mas a graça de Deus me salva do inferno. Porque apesar, você pode ser um cara bom, você pode fazer tudo certinho, mas ainda assim vai faltar alguma coisa. Todos nós então precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus. E George Miller, ele sabia disso. Mas às vezes as pessoas acham que não, que ele é muito bom, Às vezes, ao invés de, por exemplo, você reconhecer o seu pecado, aqui está falando de examinar o homem a si mesmo, às vezes ao invés da pessoa reconhecer: olha, eu tenho esse pecado aqui, ele não confessa. Ele fala assim: olha, eu tenho esse pecado aqui, mas é por causa disso que aconteceu. Entendeu? Eu tenho esse problema, mas no meu passado aconteceu isso aqui. Então é por isso que eu estou vivendo assim. A pessoa ela começa a justificar. Por exemplo, está lá. Vamos pensar aqui na família lá, o marido e a esposa. Tiveram uma discussão. Tiveram uma discussão. Aí, um chega para o outro. O marido chega e fala para a esposa: ó, me perdoa, porque eu falei ruim com você, mas você também falou ruim comigo. Então pronto, você entendeu aqui que eu estou mostrando? Não adiantou nada. Ele pediu perdão, mas ele está pedindo perdão e ele está se justificando. Eu falei ruim com você, mas foi porque você falou ruim comigo primeiro. Entende? Que às vezes, quando a gente faz isso, a gente está fazendo o quê? Justificando nosso erro. Eu te bati, mas você me bateu primeiro. Se você não tivesse me batido, eu não tinha batido em você. Entendeu? Então é por aí.
Então, precisamos parar de justificar. Provérbios, ele fala para a gente. Provérbios, acho que é o 28:13, eu acho. Que diz assim, que aquele que confessa seu pecado, para você confessar um pecado, você tem que reconhecer que você pecou. Se você não reconhece seu pecado, você não vai confessar. E se você confessar da boca para fora, sem reconhecer, também não tem validade. Agora, se você reconhece que você está errado, você muda. Não existe mudança sem reconhecimento. Eu reconheço meu pecado, então eu mudo de vida. Então eu preciso parar de justificar. Aquele que confessa os pecados e deixa, vai prosperar. Tá certo? Então a sua vida espiritual vai ter crescimento a partir desse momento. E o quarto ponto. O quarto ponto. Então, primeiro, a gente olha para a morte de Jesus. Tá certo? A gente toma a ceia em memória do Senhor. Segundo, qual que é mesmo? Esperança. Eu tomo a ceia lembrando que um dia eu vou morar com o Senhor. Todo o sofrimento que está aqui vai acabar. Eu não vou, mas então vale a pena, deixa eu continuar aqui, né? Eu vou viver a vida que Deus me deu aqui, eu vou viver o melhor que eu puder, porque um dia eu vou encontrar com Jesus, um dia Jesus vai tirar todo o meu fardo, Jesus vai acabar com toda a minha luta, sabe, você vai morar com Jesus, nós vamos andar em ruas de ouro, né? Em ruas de ouro, a Bíblia fala que nós vamos ter lá ruas de ouro, irmãos, você vai ter acesso assim a Deus, você vai poder chegar perto de Deus. O Deus que você não pode ver aqui hoje, um dia você vai ver Ele face a face, né? Então, beleza, é o segundo olhar, é a esperança. Qual que é o terceiro? Aí a gente tem que olhar para dentro da gente. Toda vez que você for tomar a ceia, você tem que olhar. Ah, mas não foi pregado sobre isso no dia da ceia. Mas olha assim mesmo. E aí o que você faz? Você se arrepende. Se arrepende, mas aqui não é justificando, é reconhecendo, eu pequei. É igual quando o filho pródigo ele volta para Jesus, né? Quando o filho pródigo volta para Jesus, volta para o pai, né? Que representa Jesus lá, representa o pai, né? Filho pródigo, em Lucas 19. Ele volta e ele fala o quê? Pequei contra o céu e perante ti. Eu pequei. Esse é o meu pecado. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra os mandamentos do Senhor, porque no mandamento está dizendo que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, e eu desonrei o Senhor. É isso que o filho pródigo está falando. Eu desonrei o Senhor, porque eu pedi a minha herança antes do Senhor morrer. Então, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu sou indigno. Mas, por favor, eu preciso. Me trata pelo menos como um trabalhador. Um servo seu. Deixa eu ser um trabalhador na sua obra, na sua casa. E aí o pai recebe ele como filho. O pai não recebe ele. Ele vai ser um trabalhador na obra. Mas o pai recebe ele como filho. Mas por quê? Porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu verdadeiramente, né? Ele reconheceu. Então, é esse o olhar que a gente tem que ter. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas aí vem o quarto momento que a palavra de Deus diz. Aí ele fala assim, vamos ver se você consegue encontrar ele. Acho que é o versículo 20, eu não coloquei aqui, mas eu acho que é o versículo 20, põe lá. 1 Coríntios 11, verso 20. Ó,
Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Pode mandar outro? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Põe o próximo, só para mim dar mais uma olhadinha. Menosprezais a igreja de Deus. Quem que é a igreja? A igreja são as pessoas, né? Então ele está falando o que para a gente? Qual que tem que ser o nosso olhar na hora de tomar a ceia? Vamos ver se você dá aí uma frase, vamos lá. Uma frase, baseado nesses versículos aqui, nesses 3 versículos, né? 20, 21 e o 22. Oi? Não entendi? Fala, meu irmão, você falou? Olhou para o lado, fala o que você falou. Você mesmo que está olhando para o lado aí. É, você. O que ele falou, irmão? Deixa eu vir aqui perguntar para o meu irmão. Fala para mim que eu quero saber. A imagem? Não, não é. Humildade? O irmão falou humildade. Quem concorda aí que é humildade? Você acha que é humildade que está falando aqui? Que é um outro olhar que a gente tem que ser para a ceia? De certa forma, humildade é uma coisa importante. Reverência, compaixão. Compaixão como assim, irmã? Compaixão do quê? Dos irmãos? A irmã chegou perto aí, hein? Essa, o amor, né? Lembra que o apóstolo Paulo, ele fala que o amor que vai resolver todas as paradas, né? Comunhão. Mas, eu acho que quem acertou mais foi a irmã ali, falando de compaixão. Por quê? Porque a gente tem que ter um olhar. Primeiro, a gente tem que lembrar de Jesus. Da morte de Jesus. Não somente a vida, a morte de Jesus. Como ele sofreu. Aí quando a gente olha para isso, a gente fala, pensa o quanto que a gente é pecador, e a gente examina a gente mesmo, e aí quando a gente examina a gente vê que a gente não está bom o suficiente, a gente se arrepende, a gente muda de vida, e a gente olha também com esperança, porque a gente tem esperança de que nós estamos seguindo Jesus, e Jesus disse que foi preparar lugar para a gente. Fala por irmã, Jesus foi preparar lugar para você. Sabe aquela coisa, né, que a mãe, o pai faz para a gente quando a gente é pequenininho? Que ele vai lá, arruma a cama para colocar a gente para dormir? Né? Jesus foi arrumar tudo para a gente. Arrumar a casa, colocar tudo no lugar, deixar, e quando você chegar, ele vai te receber. Vai tomar a ceia com você. Ele foi preparar lugar para você. Até que ele venha. Mas aí ele pega e fala para a gente, olha, quando vocês se reúnem para comer, espera uns pelos outros. Então o que é para a gente fazer? Olhar para os irmãos. Ter compaixão das pessoas. Será que a gente está tendo compaixão? Será que se a gente não pregar o evangelho para as pessoas, nós estamos tendo compaixão das pessoas? Se você não convida as pessoas para conhecer Jesus, se você não ora pelas pessoas, você está tendo compaixão de alguém? Se você não prega a palavra, você está vendo ali, seu vizinho ali, o cara está morrendo, e você tem o remédio para ele. Ele pode dizer não para você, mas pelo menos arrisca. Dá uma palavra para ele, fala alguma coisa para ele. Convida ele para encontrar Jesus. Dá o seu testemunho para ele. Conta alguma coisa, faz alguma coisa. Isso é compaixão. É você saber que, poxa, minha vida, Deus mudou tanto minha vida.
É a gente tirar o olho da gente mesmo, a gente pensar no outro. É a gente pensar no outro. Eu lembro, irmãos, teve uma época que a gente passou por uma dificuldade tão grande. Eu, minha esposa, nossos filhos. Né, como família, a gente passou por uma dificuldade financeira muito grande. E aí eu ia fazer um serviço de motorista. Eu ia lá, eu fazia aquele serviço, não ganhava muito. O que eu ganhava era o suficiente. E aí, às vezes, alguém dava uma bala para mim. Algum colega ali assim, ó, dá uma bala para você. Irmãos, eu não chupava aquela bala. Eu guardava aquela bala. Pensando na minha família. Às vezes a pessoa está tão tomada pela questão do pecado que ela nem na família dela pensa mais. Porque é isso. O pecado, é por isso que tem que examinar e tem que jogar para fora. Por quê? Porque ele vai endurecendo nosso coração, vai tornando a gente cada vez mais difícil, mais egoísta, mais centralizado na gente mesmo. Mas quanto mais a gente sai do pecado, mais maleável a gente fica, mais preocupado com as pessoas a gente fica. Preocupado no bom sentido. Que a palavra preocupação não é uma coisa boa. Mas a gente começa a olhar para as pessoas. Então, se os irmãos aqueles estavam tomando a ceia desse jeito, não era a ceia do Senhor que eles estavam tomando, era outra ceia. Se eles pensavam que eles estavam tomando a ceia do Senhor, não era. Porque eles não estavam tendo compaixão dos irmãos. A gente precisa de ser como Jesus. Lembra quando Jesus ensinou a parábola do bom samaritano? Parábola do bom samaritano. Jesus ensinou ela, dizendo que tinha um homem indo para o caminho lá, e os ladrões pegaram ele, deram uma surra nele e roubaram ele, deixaram ele quase morto. Aí veio um sacerdote, que era o principal, o cara que tinha que ser um exemplo para a religião. Ele vem, olha o cara morrendo e desvia. Fala, não, eu preciso fazer a obra do Senhor, eu preciso ir lá no templo. E largou o cara ali morrendo. Aí vem um levita. Levita, eu falei para vocês, né? Quem era o levita há um tempo atrás, umas 2 semanas atrás, falei do levita para vocês. O levita veio, viu, e a Bíblia fala que ele também desviou o caminho quando ele viu aquele homem quase morrendo, né? Ele desviou. E aí vem um samaritano. E o cara que está caído é judeu. E o samaritano, ele tinha problema com o judeu. Ele não se dava bem com o judeu. Apesar dele ser também da linha judaica, ele não se dava bem. Por quê? Porque uns acreditavam que tinham que adorar no templo, outros achavam que tinham que adorar na montanha. Lembra quando Jesus encontrou com a mulher samaritana? Foi essa a conversa. E aí, ele pega, ele vê aquele homem naquela situação, o que ele faz? Ele chega perto do homem. E aí Jesus pergunta, quem é que fez realmente alguma coisa para Deus aqui? Aí fala, quem amou de verdade aquele lá foi aquele que chegou lá perto dele, que cuidou daquele homem que estava quase morto. Ele investiu até dinheiro. Ele levou, colocou, cuidou, colocou azeite, colocou vinho sobre as feridas, porque era o que se tinha de remédio naquela época. Né? Deitou azeite ali sobre as feridas. Deu vinho para aquele homem. Colocou aquele homem no seu cavalo, desceu do cavalo, colocou o homem no cavalo dele. Levou o homem até uma cidade. Pagou para o cara do hotel, da estalagem,
cuidar dele, falou, ó, se gastar, está aqui o dinheiro, se gastar mais, você pode me falar, da próxima vez que passar aqui eu pago o restante. Então ele teve compaixão. E a gente tem que ter compaixão. Tem que ter compaixão das pessoas. Temos que ter compaixão dos nossos irmãos da igreja. Né? Temos que ter compaixão das pessoas que estão indo para o inferno sem Jesus. Porque se não aceitar Jesus, é para lá que eles vão. E eles não sabem disso, se a gente não avisar eles. Nós precisamos avisar essas pessoas. Levar Jesus para essas pessoas. Falar de Jesus para elas. Mostrar para elas que elas são importantes para Deus. Que Deus tem um plano na vida delas. E é por isso que a gente tem que evangelizar. É por isso que a gente tem que levar Jesus. E a gente vai levar Jesus como? Dando exemplo. A gente não prega só com palavras. A gente prega com o nosso jeito de viver a vida. Entendeu? Porque às vezes se a gente quiser pregar com palavras, às vezes as pessoas não vão querer escutar. Mas se a gente pregar com a nossa vida, as pessoas vão chegar na gente. Elas vão querer saber o que é que a nossa vida tem diferente. Tiago, para a gente terminar esse pedaço aqui, Tiago ele fala no capítulo 4, verso 17. Falei desse texto também numa pregação há 2 semanas atrás, quando falei aqui da questão do homem e da mulher, como que devemos tratar como homens, como devemos tratar a nossa mulher, nossa esposa e as mulheres da igreja, né? Diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está fazendo o quê? Está pecando. Então a ceia é o tempo da gente refletir no sofrimento das pessoas. Momento da gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo. É hora da gente orar uns pelos outros, com um coração sincero diante de Deus, desejando o melhor da vida para o nosso irmão. Sabe? Desejando o melhor da vida para o nosso irmão. Talvez tenha alguém aqui hoje, que de repente chegou mal, e está precisando de uma oração, está precisando de uma palavra. Às vezes ele só precisa que alguém ore por ele, né? Só precisa que alguém faça uma oração por ele. E você está aí de repente do lado dessa pessoa. É assim que a gente tem que tomar a ceia. Então na hora que você for tomar a ceia, lembra dos irmãos que estão do seu lado. E lembra dos irmãos que estão lá do lado de fora, que nós precisamos salvar eles. Nós precisamos levar Jesus para eles. E é por isso que a gente tem que abrir células. É por isso que nós temos que nos tornar líderes. Para que cada um possa fazer um pouquinho. É por isso que nós precisamos que casas se abram, né? Para termos anfitriões. Para a igreja não ficar só aqui nesse local, para a igreja ir longe. A igreja pode ir longe, ela não precisa de um prédio como esse. Ela precisa de alguém que leve a mensagem. De alguém que leve a palavra de vida. De alguém que leve um exemplo de vida. É disso que ela precisa. Então, vamos olhar para trás, vamos olhar para frente, vamos olhar ao nosso redor e vamos olhar para dentro da gente, para a gente descobrir onde a gente tem que mudar. Vamos olhar então para a morte de Jesus, vamos olhar para o arrebatamento da igreja, vamos fixar no arrependimento e vamos ter compaixão, misericórdia das pessoas. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Aleluia. Eu queria que você deixasse nesse momento, se você tem alguma coisa que você tem que falar para o Senhor, que você tem que confessar para Deus, né? Se você tiver que confessar alguma coisa para o Senhor, confessa agora.
fala para Ele. A Bíblia fala que aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma, Ele não vai lançar fora. Então Jesus não lança ninguém fora. Jesus quer as pessoas, mas as pessoas têm que vir a Ele. Se você tem pecados que você tem que confessar, coisas que você não está conseguindo mudar, fala para Ele. Às vezes você vai ter que conversar com alguém, reconhecer diante de alguém. Às vezes você vai ter que prestar conta. Se você quer mudar, é muito importante, às vezes, você prestar conta da sua vida para alguém. Alguém poder chegar e perguntar: e aí, você conseguiu parar com essa prática que você está tendo? Se você não fizer isso, você vai continuar. Às vezes você vai só confessar para Deus e vai continuar. Às vezes é necessário você abrir o coração para alguém. Alguém que tenha fé suficiente para orar por você, ajudar você. Aleluia. Vai falando com o Senhor. Se você tem que perdoar alguém, começa a pensar em Jesus, o quanto Jesus perdoou você. Quanta coisa, pare e pensa o quanto que você fez de coisa errada. E Jesus perdoou todos os seus pecados. E Ele continua perdoando. E você falha com Ele, você pede perdão e Ele te perdoa de novo. Ele não desiste. Ele perdoa. Pensa no sofrimento que você está tendo. Mas aí quando você pensar no sofrimento, você pensa: um dia tudo isso vai acabar. Um dia eu vou encontrar com Jesus. Jesus foi preparar lugar para mim, para que onde Ele estiver eu esteja com Ele. Puxa, como Jesus me ama. Como Jesus me ama. Me ama tanto que entregou a vida dele por mim. Me ama tanto que foi preparar lugar para mim. Um dia eu vou me encontrar face a face com Jesus. Encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Pare e pensa também agora nas pessoas. Quantas pessoas que você conhece, que precisam de Jesus. Comece a orar por elas agora. Comece a orar cheio de compaixão, cheio de amor por essa pessoa. Comece a orar por ela. Comece a pedir aquilo que você pediria para você. O que você gostaria de receber de Deus? Comece a pedir para Deus abençoar essa pessoa. Se você sabe de alguma necessidade dela, Deus nos chamou para sermos abençoadores, irmãos. Que as nossas palavras sejam palavras de bênção na vida das pessoas. Então, abençoa agora. Pede com todo o seu coração, mas não pede só hoje não. Pede amanhã, pede depois, pede até a coisa acontecer. Ora pelas pessoas. Ora por alguém que você queira levar para o encontro, para o acampamento. Sabe, sente a misericórdia, sente a compaixão que aquele homem samaritano sentiu quando ele estava passando e viu aquele homem caído ali. Às vezes a pessoa não foi roubada, não está caída no chão, mas ela está caída na vida. Ela não vai para frente, as coisas estão dando tudo errado para ela, ela precisa de ajuda. Ora por ela, abençoa a vida dela. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida também quando você abençoa a vida de outras pessoas.